galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E hoje a gente vai trabalhar um assunto muito importante, que é a interpretação textual. Você que trabalha aí as questões do CESP, já deve ter percebido que na parte de análise textual não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Então, você que já manda bem na interpretação, hoje vai fazer o quê? Vai apenas massificar aquele conhecimento que você já carrega. Agora, e você que tem dificuldade? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo dirigido para você entender realmente as nuances, as peculiaridades, o que há de interessante neste universo da análise textual, principalmente, é claro, voltado para o que tange a banca CESP. Então vem aqui comigo, ó. A aula de hoje é interpretação textual. Antes de mais nada, eu já vou te dizer que a gente vai trabalhar aqui hoje provavelmente em 2 etapas. Então a gente tem de entender lá no nosso edital que quando o camarada fala de interpretação, ele não coloca só interpretação de texto no seu edital. Ele normalmente coloca compreensão e interpretação de textos. São coisas completamente distintas. Quando eu tenho a compreensão, é aquilo que está dentro do texto. Quando eu tenho a interpretação, é aquilo que vai um pouquinho além do texto. Os comandos são completamente diferentes. Se a questão é de compreensão e me joga para dentro do texto, o comando sempre vai direcionar exatamente para dentro do texto, segundo o texto, de acordo com o texto, simplesmente no texto, ou então na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal, e por aí vai. E quando uma questão faz isso, o que eu, candidato, vou fazer? Eu vou lá dentro do texto. Então, se me mandou para a linha 5, eu vou lá e vou sublinhar o que está na linha 5. Me mandou para a linha 17, eu vou lá e sublinho o que está na linha 17. Ah, me mandou dar uma olhada num termo que está no parágrafo, no 5º parágrafo. Eu vou lá no 5º parágrafo. Então, é assim que funciona. Você vai ter, provavelmente, uma questão que está ali, ó, com a resposta bem clara. Muito fácil analisar. E aí, o que você precisa para responder esse tipo de questão? Apenas de calma e atenção. Tendo calma e atenção, você vai arrebentar. O problema é que, às vezes, o candidato está muito nervoso, fica afobado, ele quer imaginar coisas que não estão ali e não tem o porquê. Se o camarada está te jogando para dentro do texto, pode ter certeza, a resposta está ali. Agora, quando a questão de interpretação vai um pouquinho além do texto, e então o comando já muda. Vai ser infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, eu falei interpreta-se já? Não sei, né? Interpreta-se que, deduz-se que, infere-se que e por aí vai. Então o camarada ele joga um pouquinho além do texto. E como ele joga um pouquinho além do texto, ele vai te exigir um pouquinho mais. Porque não vai depender só do que está dentro do texto, vai depender do teu conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Essa é a verdade. E aí você vai me perguntar, mas o que isso quer dizer, Sidney? O que é esse conhecimento de mundo? É você ter lido bons livros, é você ter visto bons filmes, ter escutado boa música, viagens conta. Se você é um camarada viajado, se já conheceu o Brasil todo, se já conheceu o mundo todo, pô, é óbvio que você tem mais conhecimento do que quem ficou apenas em sua cidade ou até mesmo no seu bairro. E idade também vai contar. Uma pessoa que tem 40 anos, obviamente, tem muito mais bagagem que uma pessoa que tem 20 anos. Agora, é óbvio que culturalmente, de repente, uma pessoa de 20 anos que nasceu numa boa família, fez uma boa, né, está fazendo, provavelmente pela idade, uma boa faculdade. Aí a pessoa que tem 40 anos, de repente, ela não estudou num colégio bacana, não tem grana, coisa e tal, mas ela tem experiência empírica. Ela já viveu 40 anos. Então é óbvio que isso influencia também no conhecimento de mundo. Agora, como é que a gente vai identificar isso dentro da questão do CESP? A gente agora vai dar uma massificada em tudo aquilo que eu já falei agora. E depois a gente vai começar a buscar todos os aspectos para a gente poder interpretar bem um texto. Vai ser tipo uma receitinha de bolo, porque é óbvio, para interpretar
realmente depende muito mais de você do que de mim. É algo subjetivo, depende da capacidade cognitiva de cada pessoa, de cada candidato. E então, você vai ter sim de buscar conhecimento. Então, o ideal é que você esteja sempre lendo, sempre antenado com todas as coisas que estão acontecendo na atualidade. Então, a aula é de língua portuguesa, mas é extremamente importante ficar antenado com o que acontece ao nosso redor. Então, a aula aí de atualidades, ou então a leitura dos jornais, assistir a telejornais, vale muito a pena. Inclusive, eu recomendo o Jornal das 10 na Globo News, vale muito a pena, é um jornal excelente para você ir ampliando o conhecimento daquilo que está acontecendo, beleza? Então vem aqui comigo agora e vamos começar nossa brincadeira exatamente para entender a diferença de interpretar e compreender. Olha aqui comigo, ó, interpretar significa inferir, deduzir, concluir os implícitos. Ou seja, não é necessariamente apenas aquilo que você está olhando ali no texto explícito, porque isso é atrelado ao processo da compreensão. O processo da interpretação vai um pouquinho além. Então é perceber os pressupostos, é perceber o que está implícito, mas para sua sorte, pode ter certeza, não vai tão além assim do texto. Então mesmo que você não seja um camarada que conheceu a Europa toda, mesmo que você não tenha 60 anos, mesmo que você não tenha estudado nos santos da vida, com certeza você ainda vai ter capacidade de poder responder esse tipo de questão. Aí olha só o comando da questão. Através do texto, infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que, é possível deduzir que, é possível inferir que, é possível interpretar que, é possível concluir que. O autor permite concluir que, o autor permite deduzir que, o autor permite inferir que, o autor permite interpretar que. Qual é a intenção do autor ao afirmar que? Então vocês perceberam que há um vasto repertório de comando. Mas esse vasto repertório de comando me joga um pouquinho para fora do texto, ou seja, depende da sua capacidade cognitiva, na verdade, do seu conhecimento de mundo, beleza? Imagina o seguinte, se a gente coloca um texto que fala sobre as tarefas domésticas e você nunca na vida fritou um ovo, você vai ter dificuldade, certamente, essa é a verdade. Agora, se você poxa, mora sozinho, já teve de se virar, poxa, sabe lavar, sabe passar, sabe cozinhar, você com certeza vai, opa, isso aí é mole para mim, isso aí eu faço no meu cotidiano. Você vai ter, uma luz ali para poder interpretar com tranquilidade, porque você domina aquilo ali. Por exemplo, se eu coloco um texto, eu não, né? A banca coloca um texto sobre futebol, e aí vamos supor que você seja um aficionado por futebol. Pô, sabe dizer de qual é salteado a seleção de 58, de 62, de 66, de 70, de 2002. Você saca pra caramba de futebol. Meu irmão, vai tirar de letra. Agora, nunca assistiu uma partida. Olha aquele cara de preto lá no meio do campo, não sabe nem por quê, pensa que ele está de luto. Pô, ferrou. Você vai ter dificuldade. Então é por isso que a interpretação exige o nosso conhecimento de mundo. Então se eu estou diante de um texto que faz parte do meu conhecimento, eu interpreto com muito mais facilidade do que um texto que não quer dizer muita coisa para mim. Agora, e quando a gente fala de compreensão? Aí fica fácil para todo mundo, mesmo que você não tenha uma certa familiaridade com aquele assunto, com aquele tema que foi apresentado ali no texto. Então acompanha aqui comigo. Compreender significa entender o que está escrito. Então, no mínimo, tem de ser alfabetizado. E aí a gente vai num outro problema. Se liga só. Às vezes, uma aula como esta, e não só como esta,
como a parte de análise gramatical ou sintática, não atinge a todos os tipos de alunos por um motivo muito simples. Alguns cantos do Brasil, não vou nem falar de cantos do Brasil, mas algumas escolas realmente não deram ferramentas aos alunos para que eles pudessem realmente compreender bem e interpretar bem um texto. Interpretar já é algo que vai além, mas tem aluno que não consegue sequer compreender exatamente o que está escrito. O camarada não consegue, quem dirá interpretar. Aí você até pode falar assim para mim, mas como assim, Sidney? Se eu aprendi a ler e escrever, como é que eu não vou compreender um texto? Como é que eu não vou interpretar? Muitos são analfabetos funcionais. Então o camarada, ele lê realmente o que está escrito ali. Se eu pedir, faz uma leitura aí para mim, ele vai fazer. Agora, ele não vai conseguir entender o que está escrito. Isso é muito comum. E aí como é que a gente foge disso? Fazendo questões e lendo e tendo paciência para poder aprender quando o professor te demonstra o caminho, beleza? Então vamos lá, foi um mero desabafo, até mesmo porque a educação no Brasil é algo complicado, né, realmente. Então vem aqui comigo. Como é que eu comando das questões de compreensão? É assim, ó, o texto, ó, tá vendo que é o texto? O texto diz que é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, segundo o texto, simplesmente no texto, é correta ou errada a afirmação. O narrador afirma, ele pode também te jogar para uma parte do texto, na linha tal, no termo tal, no parágrafo tal, no período tal e por aí vai. Agora, eu quero fazer uma referência a esse processo aqui, ó. Quando o camarada coloca de acordo com o texto, segundo o texto, ele coloca é correta, normalmente ele trabalha uma sequência que tem no texto, nas próprias alternativas. Essa é a verdade. Então o que tem lá na letra A vai ser de repente o que trabalhou lá no primeiro parágrafo, o que está na letra B no segundo parágrafo e por aí vai. Então é uma questão que você tem de ter muita atenção com o que está sendo ali apresentado, porque está dentro do texto. É só ter calma. Agora, quando o camarada coloca é incorreto, é errado, de acordo com o que está ali no texto, você tem que ter uma atenção ainda mais redobrada, porque ele provavelmente vai tentar fazer uma pegadinha contigo, uma pegadinha em cima dos 3 possíveis erros de interpretação que existem, que a gente vai trabalhar. São os erros da extrapolação, da redução e da contradição. O que normalmente o camarada faz com esse tipo de questão? Ele faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Então ele pega um trecho do texto, copia quase que na íntegra, só que ele conta com a tua falta de atenção e ele sabe que o teu cérebro vai preencher. Então se ele faz isso aqui, ó, copiou e deixou uma lacuna, às vezes o que ele vai fazer aqui? Ele vai mudar uma palavra, uma expressão, uma vírgula, que pode de repente ser uma vírgula semântica que altere o sentido do texto. Então, caramba, tem que ser uma leitura muito, mas muito atenta. E o que vai acontecer com o nosso cérebro ao ler na alternativa algo que está copiado na íntegra? Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Do que está lá no texto, nosso cérebro preenche.
Então, se a nossa leitura não for muito bem feita, pode ser que a gente não perceba a troca de um termo ou de uma palavra ou realmente uma vírgulazinha que está ali. Então, você tem que fazer uma leitura sempre atenta. O ideal é que você ou se condicione a fazer uma leitura devagar, prestando atenção em tudo, ou que você faça uma leitura em voz alta. Opa, não precisa estranhar, não precisa atrapalhar ninguém que está ali na sala. Ah, você é expulso da sala. Não, não precisa. Basta você balbuciar, escutar o som da sua voz, porque automaticamente, desta forma, você faz uma leitura mais devagar. Afinal de contas, quando a gente faz uma leitura mental apenas, é só você raciocinar. A gente pensa muito mais rápido do que fala. Então a leitura fica muito rápida. E aí a tendência a dispersar é muito grande. Afinal de contas, a gente não está em casa. Ali você está numa situação adversa, numa situação em que você está se cobrando. Às vezes não é um local adequado. Você está sentado numa janela, o sol está batendo na sua cara. Você vai pedir para o fiscal para poder sair dali. Ele vai dizer não. As provas normalmente são o quê? Domingo. E aí está rolando pagode, churrasco, Alcione, Anitta e por aí vai, e aí você não vai, conseguir raciocinar, conseguir prestar atenção. Então está na linha 7 de um texto, está pensando no que deixou no fogo, no papagaio, no periquito, exatamente por isso, porque a gente dispersa naturalmente. Então você tem que começar a se condicionar a fazer desta forma. Sim, eu tenho dificuldade até em fazer desta forma. O que eu faço? Gente, não adianta, só tem um jeito. É reprodução daquilo dali, exaustivamente. O hábito vai criar a perfeição. Então, continue. Fez uma, fez 2 vezes, não conseguiu? Continue. Assim como quando você assiste uma aula e não entendi muito bem aquela aula de regência. Assistiu quantas vezes? 1. Então, assista a 2ª, a 3ª. Continue estudando, porque uma hora você vai conseguir. Então, vem aqui comigo. Falei dos 3 possíveis erros que a gente tem, de análise textual. Eu vou citar um pequeno textinho, esse já é pequeno, esse já é um textinho. Então eu vou citar um pequeno texto agora para mostrar as diferenças rápidas. Depois a gente vai aprofundar isso para você poder entender ainda melhor. Mas quando você tem um texto, só há realmente 3 possíveis erros interpretativos: a extrapolação, a redução e a contradição. Então imagina o seguinte, imagina que eu encontrei, já que vocês estão estudando aqui, no LAC Concursos, o professor Rogério Renzetti e o professor Rodrigo Belmonte, Rogério Renzetti, Rodrigo Belmonte. Os dois começam aí com R, Igual ao Brasil de antigamente, que tinha os craques do R. Então, eles são os craques do R. Aí eu digo que eu encontrei o Rogério Renzetti e o Rodrigo Belmonte ontem, lá na praia de Ipanema, posto 9. Olha, posto 9, estavam por ali, posto 9, coisa e tal. Aí os dois estavam sentados num quiosque, tomando uma cervejinha gelada, comendo um peixinho frito. Um peixinho frito. Rogério Renzetti estava de sunguinha branca e Rodrigo Belmonte estava de sunguinha amarela. Aí eu pergunto, o que você interpreta disso? O que você deduz disso? O que você infere disso? Aí tem muita gente, que não sei não, eu sempre desconfiei do RR, hein? Vai ter gente que vai fazer assim. Só que é o seguinte, gente, pare e pensa nesse pequeno texto. Os 3 erros. Se eu falo para alguém que esse texto tem como tema central a cerveja, eu estou reduzindo demais. É um reducionismo exagerado. Então, este seria um erro de redução. Se eu falo que Rogério e Rodrigo são inimigos, seria um erro de contradição. Caramba, não faz o menor sentido. Os caras estão ali batendo um papo, tomando uma cerveja. É óbvio que eles não são inimigos. E qual seria o erro da extrapolação? Muito comum nesse caso, por exemplo, dizer que os dois são namorados. Aí você vai falar assim, aí eu digo, não, em nenhum momento do texto mencionou-se algo sobre isso. Ah, sim, mas como assim? É natural, hoje em dia, super tranquilo, é espontâneo, por que eles não podem ser namorados? Não estou dizendo que eles não possam ser namorados, mas neste pequeno texto, nada sobre a sexualidade deles foi mencionada. Então, eu não posso simplesmente dizer que os dois são namorados. Eu posso, neste caso,
compreender que são dois amigos, perdão, eu posso compreender que são dois homens conversando e eu posso interpretar, deduzir, inferir que são dois amigos conversando. Entenderam a pegada? Ah, Sidney, mas e se eles forem namorados? Neste pequeno texto, não tem como eu dizer. Se a gente continuar a leitura do texto e aí numa outra parte mencionar algo sobre, aí beleza. Mas nesse pequeno texto, não tem como eu extrapolar a interpretação desta forma. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos estudar uma por uma. Primeiro a extrapolação, beleza? Então vamos lá, ó. Extrapolação. O erro de extrapolação, como o próprio nome indica, acontece quando saímos do contexto. Quando acrescentamos ideias que não estão presentes no texto. Ao extrapolar, vamos além dos limites do texto, viajamos além de suas margens, fazemos outras associações, evocamos outros elementos, criamos a partir do que foi lido, deflagramos nossa imaginação e nossa memória, abandonando o texto que era o nosso objeto de interpretação. Então tem que ter muito cuidado. Como eu disse, como eu vou dizer que Rogério e Rodrigo são namorados se nada sobre isso foi falado? Agora, é claro que se eu tivesse criado uma situação dizendo que eles estavam de sunguinha rosa, que estava, né, uma sunguinha pequenininha, alguma coisa assim, e que um estava com o rosto colado no outro, passando a mão. Detalhe, não necessariamente sunguinha rosa, né, só vai usar sunguinha rosa, alguma coisa assim, né? Não quero ser preconceituoso aqui. Eu estou dizendo que talvez se tivessem essas margens, né, dizendo que os dois estavam de rostinho colado, passando a mão no outro, fazendo carícias, dizendo eu te amo, aí sim, opa, são possíveis namorados. Agora, se não é o caso, não tem como eu dizer nada, beleza? Tranquilo? Agora, o erro da redução. Outro erro clássico em exercícios de entendimento de texto, erro oposto à extrapolação, é o que chamamos de redução ou particularização indevida. Neste caso, ao invés de sairmos do contexto, ao invés de acrescentarmos outros elementos, fazemos o inverso, abordamos apenas uma parte, um detalhe, um aspecto do texto, dissociando-o do contexto. A redução consiste em privilegiarmos um elemento ou uma relação que é verdadeiro, mas não é suficiente diante do conjunto, ou então que se torna falso porque passa a ser descontextualizado. Beleza? Tranquilo? Então já vimos. E agora, para finalizar, pelo menos os conceitos, daqui a pouco a gente vai fazer um exercíciozinho rápido. Erro da contradição. O último erro clássico nas interpretações de texto, o mais grave de todos, é o da contradição. Por algum motivo, uma leitura desatenta, a não percepção de algumas relações, a incompreensão de um raciocínio, o esquecimento de uma ideia, a perda de uma passagem no desenvolvimento do texto, chegamos a uma conclusão contraditória do texto. Como esse erro tende a ser mais facilmente reconhecido por apresentar ideias opostas às ideias expressas pelos textos. Os testes de interpretação muitas vezes são organizados como uma espécie de armadilha. Uma alternativa apresenta muitas palavras do texto, sustenta até expressões inteiras do texto, mas com um sentido contrário. Um leitor desatento ou ansioso, ou então desatento e ansioso, provavelmente escolherá essa alternativa por ser a mais parecida com o texto, por ser a que apresenta mais literalmente, mais ao pé da letra,
elementos presentes no texto. Aqui, ó, teve um errinho, né? É mais mesmo, né? Acho que o corretor corrigiu pensando que era o mais de contradição, mas é o mais de intensidade mesmo. Tem mais ao pé da letra. Então, aqui é o seguinte, foi como eu disse anteriormente para vocês. Quando a gente trabalha uma questão que o camarada copia e cola o que está lá no texto, ali na alternativa, se você fizer uma leitura desatenta, você vai cair na pegadinha. Então tem que prestar muita atenção, beleza? Então vem aqui comigo, vamos fazer um exercíciozinho rápido, ó. Exercício 1. Leia atentamente o texto que se segue, faça a primeira leitura, a de entrar em contato e depois faça a segunda leitura captando as ideias centrais. Então vamos lá. O que isso quer dizer? Às vezes, você faz uma prova e aí a gente tem que fazer uma distinção entre bancas. Se você faz uma prova da FCC e tem ali um texto enorme, às vezes você pode até realmente ir direto para a questão, para saber do que se trata a questão. Porque pode ser que seja uma questão não de interpretação, mas uma questão de gramática, uma questão em que você não precisa realmente voltar ao texto. Então, você ali já resolve. Agora, no CESP, é bem marcado, normalmente, quando a questão é de interpretação. Vem o texto, vem as questõezinhas de interpretação, e normalmente o texto não é tão grande assim. Às vezes é um texto médio, às vezes é um texto curtinho, mas não é algo exagerado, como às vezes a FCC faz. Agora, não adianta, seja no CESP ou na FCC, se a questão é realmente voltada para a análise textual, você tem de fazer a leitura do texto. Você não vai conseguir fazer a questão sem fazer a leitura do texto. Então aqui, quando a gente trabalha com calma a interpretação, o ideal é que você faça primeiro uma leitura en passant para saber do que se trata o texto. O texto é sobre política, o texto é sobre religião, o texto é sobre esporte, o texto é sobre, sei lá, direitos humanos, o texto é sobre homofobia, o texto é sobre os atentados que estão acontecendo na Europa, sei lá. Você vai fazer uma leitura para saber o tema central do texto. Depois você vai para o comando da questão e vai seguir exatamente o que a questão está pedindo. E aí depois você volta para o texto para fazer uma segunda leitura já com foco. Agora você já sabe o que está procurando. Então, facilmente você vai conseguir acertar aquela questão. Agora, e se você precisar voltar mais de 2, ou 3, ou 4 vezes? Você vai voltar. Porque o melhor é você acertar a questão, não é verdade? Agora, se você empacar, deixa em branco. Porque o CESP não vai fazer nada contigo, não é verdade? Tem que saber fazer prova. Então vem aqui comigo, ó. A tradição e o moderno. A tradição é importante. É democrática quando desempenha a sua função natural de prover a nova geração com conhecimentos das boas e más experiências do passado. Isto é, a sua função de capacitá-la a compreender às custas dos erros passados a fim de os não repetir. A tradição torna-se a ruína da democracia quando nega à geração mais nova a possibilidade de escolha, quando tenta ditar o que deve ser encarado como bom e como mal, sob novas condições de vida. Os tradicionalistas fácil e prontamente se esquecem de que perderam a capacidade de decidir o que não é tradição. Por exemplo, o aperfeiçoamento do microscópio não foi conseguido pela destruição do primeiro modelo. O aperfeiçoamento foi realizado com a preservação e o desenvolvimento do modelo primitivo, a par com um estágio mais avançado do conhecimento humano. O microscópio do tempo de Pasteur não capacita o pesquisador moderno a estudar uma virose. Suponha agora que o microscópio de Pasteur
tivesse o poder e o descaramento de vetar o microscópio eletrônico. Os jovens não sentiriam nenhuma hostilidade para com a tradição. Não teriam, na verdade, senão respeito por ela se, sem se arriscar, pudessem dizer: isto nós o tomaremos de vocês porque é convincente, é justo, diz respeito também à nossa época e passível de desenvolvimento. Aquilo, entretanto, não podemos aceitar. Era útil e verdadeiro para o seu tempo, seria inútil para nós. E esses jovens deveriam preparar-se para ouvir dos seus filhos as mesmas palavras. Wilhelm, né? Olha, gostou da pronúncia? A revolução sexual. Então, acompanhe aqui comigo, ó. Observe alguns exemplos de extrapolação, redução e contradição muito frequentes na interpretação de textos. Então, diante do texto que a gente acabou de ler, extrapolação. O texto fala sobre o papel dos cientistas na sociedade e sobre a importância da ciência para a democracia, que é o melhor sistema de governo. Vamos lá. Primeiro a gente está olhando a extrapolação. Acabei de mencionar isso. Olha aqui comigo, ó. Os problemas. No primeiro caso, a afirmativa sai dos limites do texto. Volta-se para outro assunto. Papel dos cientistas na sociedade, ciência e democracia. E aí, ó, acompanha. O texto fala sobre o papel dos cientistas na sociedade e sobre a importância da ciência para a democracia, que é o melhor sistema de governo. Volta lá no textinho, quando ele começa, ó. A tradição e o moderno. A tradição e o moderno. Ou seja, este é o tema do texto. O camarada vai falar da questão da tradição e do moderno em todos os aspectos. Ele não está falando sobre o papel dos cientistas na sociedade e sobre a importância da ciência para a democracia, que é o sistema de governo. Ele não menciona esse tipo de coisa. Então ele vai além, ele extrapola. Agora, redução. O texto fala sobre a importância do microscópio, importante instrumento de investigação científica. Ele menciona, beleza. Agora vem aqui comigo, ó. No segundo caso, reduz-se o texto à questão do microscópio, que é apenas um exemplo usado. Na verdade, ele estava numa escala macro, né? Ele começou ali na questão do hiperônimo, né? Da generalização, e ele utilizou um aspecto específico para sustentar aquela tese dele. E não necessariamente o texto está falando apenas do microscópio. O microscópio foi um elemento do texto. Assim como naquele outro exemplo que eu dei do Rogério e do Rodrigo, a cerveja foi apenas um elemento do texto. Agora aqui, ó, contradição. O texto afirma que a tradição sempre, olha só, ó, é um empecilho para o desenvolvimento do conhecimento humano. Olha que forte. Olha aqui comigo, ó. No terceiro caso, conclui-se o oposto do que o texto afirma. A tradição seria sempre um obstáculo. Galera, e não é verdade. Ele menciona aqui que a tradição ela serve como base para que a gente tenha agora a possibilidade de escolher o que é bom e o que é ruim, mas por conta própria. Afinal de contas, se não fosse o microscópio de Pasteur, o que seria o microscópio eletrônico? Então, é óbvio que não está dizendo o que se afirma aqui, ó, que o texto, que a tradição é sempre um empecilho. Não, muito pelo contrário, a tradição dá a base para que a gente possa evoluir, não cometer agora erros que já cometemos no passado. Então, conhecer história serve até para, de repente, um aluno ou para você mostrar para o seu filho. A história, a gente estuda exatamente para isso, para ter o conhecimento de tudo que já aconteceu
e pegar só aquilo que foi bom e deixar o erro lá no passado, beleza? Então, vamos continuar aqui a nossa brincadeira, ó. Exercício 2. Infelizmente... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. A aula é online, né? Infelizmente, entre aspas, né? Se fosse uma aula presencial, isso aqui ia ser muito mais bacana de se fazer, porque eu ia dar um tempo a vocês, para vocês buscarem, a gente depois ia assinalando, rabiscando o texto. Por hora, para a gente otimizar o tempo, a gente vai assim, eu já vou fazendo junto contigo. Então aqui, ao analisar um texto dissertativo, identifique inicialmente o argumento principal, aquele que fundamenta a opinião exposta. Em seguida, identifique as consequências decorrentes do que está sendo afirmado e, por fim, a conclusão, que é a reafirmação do argumento principal, o mistério. O que podemos experimentar de mais belo é o mistério. Ele é a fonte de toda a arte e ciência verdadeira. Aquele que for alheio a essa emoção, aquele que não se detém a admirar as colinas, sentindo-se cheio de surpresa, esse já está, por assim dizer, morto e tem os olhos extintos. O que fez nascer a religião foi essa vivência do mistério, do misterioso, embora mesclado de terror. Saber que existe algo insondável, sentir a presença de algo sentir a presença de algo profundamente racional e radiantemente belo, algo que compreendemos apenas em forma muito rudimentar, é esta experiência que constitui a atitude genuinamente religiosa. Neste sentido, e unicamente neste sentido, pertenço aos homens profundamente religiosos. Aí olha aqui, ó, uma brincadeirazinha com o que é a extrapolação, a redução e a contradição. Depois, com calma, você vai voltar ao texto, mas aqui eu já apresento tudo com toda tranquilidade. Então aqui, ó, extrapolação. O texto fala sobre a importância de Deus e da religião e sobre o mistério da criação do universo. Caramba, eu acho que eu não li tudo isso não. Agora aqui, ó, o texto afirma que todo cientista precisa ser artista e religioso para poder compreender a natureza. Beleza? Assim como foi o nosso famoso... Nossa, agora fugiu o nome, caramba, não acredito. Einstein. Pô, ó, eu fiz uma associação agora, pensei num cara com um cabeção e com a verruga, eu pensei no Einstein. Então olha só, o vagabundo vai me zoar, né? Então olha só, aqui é o seguinte, o Einstein, ele falava exatamente isso, ele dizia que apesar de ser cientista, né, apesar de trabalhar com aquilo que é lógico, tinha alguma coisa muito maior. O próprio Big Bang, para ele, né, era algo muito maior. Tinha uma força que ele não sabia explicar se era a natureza ou se era Deus. Então,
É isso que o texto está falando. E não necessariamente sobre todo o aspecto universal da criação de Deus. Agora, redução. O texto afirma que o terror fez nascer a religião. Olha só como é que deu uma reduzida. O texto afirma que a nossa compreensão dos fenômenos ainda é muito elementar. Essa é a verdade. Não significa que o terror é que fez nascer a religião. O processo ainda, como a gente ainda tem pouco conhecimento, faz com que algumas pessoas fiquem temerosas. É isso que está sendo exposto. Agora, contradição. O texto afirma que quem experimenta o mistério está com os olhos fechados e não consegue compreender a natureza. Não é isso não. Ó. O texto afirma que a experiência do mistério é um elemento importante para a arte, não para a ciência. Beleza? Então, agora, eu só tentei trabalhar com vocês aí, ó, 2 textos, para que vocês pudessem perceber, além daquele pequeno exemplo que eu dei no início da aula, o que seria o erro de contradição, de redução e de extrapolação. Agora que a gente já tem uma base legal, vamos atentar para algumas dicas. Eu brinquei aqui e chamei de os 10 mandamentos da análise de textos. Então aqui, ó. Os 10 mandamentos para análise de textos. Não significa que só existam esses, tá? Porque você pode assistir a aula de um outro professor e ele te apresentar um outro caminho. E não significa que o caminho que ele está te apresentando é equivocado. Você vai falar assim, mas o Sidney me mostrou assim, o professor tal me mostrou de outro jeito. Será que, tá errado o jeito de um ou de outro? Qual é o melhor? O melhor é a forma que fizer você aprender, que fizer você acertar. Não necessariamente um professor é melhor que o outro, mas eu digo sempre, se você quer ampliar o seu conhecimento, não se prenda exclusivamente a mim ou a um outro professor. Veja tudo que você puder ver. Assim como eu, quando fui estudar realmente gramáticas, eu não li só uma gramática. Imagina se eu tivesse lido apenas o Bechara, eu estaria ferrado, porque eu teria um conhecimento reduzido. Então eu fui a outros gramáticos, como Celso Cunha, como Rocha Lima, como Azeredo, Manuel Pinto Ribeiro, e por aí vai. Então é assim que a gente tem de ser. A gente tem que estar, aberto para qualquer tipo de conhecimento. Então vem aqui comigo, vamos seguir algumas dicas básicas. Primeira dica, ler 2 vezes o texto. A primeira para tomar contato com o assunto, a segunda para observar como o texto está articulado, desenvolvido. Pensando na questão do tempo, numa prova de concurso público, você faz a leitura, en passant, depois você vai para o comando da questão, para na segunda leitura já ser uma leitura com foco, sabendo exatamente o que você quer fazer, beleza? Agora, isso aqui vale para qualquer tipo de situação. Isso demonstra, por exemplo, que se você pega um texto, um artigo na Folha de São Paulo, para você entender legal, uma só leitura de repente não seja o suficiente, beleza? Agora, segunda dica aqui, né? Segundo mandamento, observar que um parágrafo em relação ao outro pode indicar uma continuação ou uma conclusão, ou ainda uma falsa oposição. Na verdade, aqui você vai começar a perceber o esquema da própria coesão sequencial. Porque quando a gente começa a falar de continuação, de conclusão, de falsa oposição, a gente começa a falar das conjunções e das locuções conjuntivas, que é extremamente importante para qualquer candidato que vai fazer uma prova de concurso público, porque ali basicamente vai dar a sequência das ideias empregadas dentro de um texto. Então, para você poder interpretar bem aquele texto, você tem de conhecer as conjunções coordenativas e subordinativas adverbiais, beleza? Então vamos lá, ó. Próximo aí, sublinhar em cada parágrafo a ideia mais importante, o tópico frasal. Galera, não só o tópico frasal, não só a ideia mais importante não. Quando você está
realmente trabalhando em casa, com calma, com tranquilidade, faça isso. No dia da prova, você precisa sublinhar tudo. Você precisa sublinhar as expressões chaves. Então, se você está ali fazendo uma questão, a gente leu hoje um texto sobre tradição e moderno. O comando da questão fala sobre tradição e moderno, você vai em que parte do texto? Lá na parte em que fala da tradição e do moderno. E ali você vai destacar, ali você vai sublinhar e pode ter certeza que a resposta está exatamente naquele pedaço. Então, é saber como agir. Agora, quarto comando, ler com muito cuidado os enunciados das questões para entender direito a intenção do que foi pedido. Então, não é ler com cuidado apenas o texto, mas também o comando da questão principalmente. Lembrei de uma questão agora interessante, e nem era necessariamente de interpretação. Era uma questão de gramática, atrelada ao texto, é claro, mas que exigia a compreensão do texto, da questão. A questão perguntava assim, ela dizia, dentre as opções abaixo, assinale aquela em que a palavra carioca não está com função de valor adjetivo. Beleza? E aí colocaram na questão 5 frases. Nas 5 frases tinha a palavra carioca, em 4 delas, obviamente, com valor adjetivo, sempre acompanhando um substantivo, sempre qualificando um substantivo, e em uma das frases, a palavra carioca veio como substantivo, veio o carioca. Então, o artigo acabou substantivando a palavra carioca. Mas nessa questão, especificamente nesta alternativa, antes de chegar a esta palavra, que era a última palavra da frase, tinha a palavra cariocamente. Tinha a palavra cariocamente. E aí, contestaram. Não, na verdade, essa não era nem a que era a errada, não, né? A que era o substantivo. Era numa outra que tinha carioca realmente como adjetivo, mas antes tinha a palavra cariocamente, que no texto estava funcionando, obviamente, como um advérbio. E aí contestaram, a questão tem 2 respostas. Para mim essa daqui é errada. Poxa, mas cariocamente não é adjetivo. Mas em que momento o comando da questão falou da palavra cariocamente? Em nenhum. Foi muito claro. A questão falava da palavra carioca. Então, caramba, é procurar cabelo em ovo. Então tem que ter cuidado, tem que ler com calma o que a questão está pedindo. Eu lembro de uma outra questão, recentemente, que eu fiz também, em que a questão falava do tema. Um tema principal do texto, e aí o tema era relacionado ao jeitinho brasileiro, né? Essa coisa da esperteza, coisa e tal, mas no comando da questão dizia que estava no 2º parágrafo. E aí o que aconteceu com muito candidato? Já que o texto falava sobre isso, realmente, tá certo, mas no texto estava no 1º parágrafo e não no 2º. E aí o aluno desatento, que não teve o cuidado de prestar atenção naquilo ali e voltar ao texto para observar que não estava no 2º parágrafo e sim no 1º parágrafo, é uma questão fácil, boba. Então você tem de prestar atenção no comando da questão, no enunciado daquela questão, beleza? Agora, 5. Sublinhar as palavras como erro, incorreto, correto, etc. Por aí vai, né? Para não se confundir no momento de responder à questão. Afinal de contas, nem sempre o camarada vai destacar a palavra. Algumas bancas, às vezes, elas até destacam. O próprio CESP, de vez em quando, destaca correto, incorreto, aquilo que está certo, aquilo que está errado. Mas às vezes o cara não faz isso. Então, se você não prestar atenção, você às vezes está procurando, a questão te pediu para dizer o que é incorreto. Aí a frase está exatamente da mesma forma como está no texto. Aí você fala, isso daqui está perfeito, está correto. Aí você vai lá e marca certo. Mas a questão pediu aquilo que está o quê? Incorreto.
Correto? Então, cuidado, beleza? E aí, agora o próximo aí, ó. Escrever ao lado de cada parágrafo ou de cada estrofe a ideia mais importante contida nele. São técnicas para você interpretar. No dia, se tiver muita dificuldade, por exemplo, quando você faz uma prova em que o CESP está servindo de base para um tribunal, né, para uma prova de auditor, de repente, aquele texto pode não ser muito simples. Então, é bacana, é interessante você destacar a ideia principal de cada parágrafo. Agora, não levar em consideração o que o autor quis dizer, mas sim o que ele disse, escreveu. Tem até um fato muito interessante, né, que botaram um grande escritor para fazer uma prova sobre questões do texto dele no vestibular. E ele errou várias questões. Então, você, na verdade, tem que tomar cuidado com isso. Você tem que trabalhar com aquilo que está escrito. E não com o que... Ah, mas ele quis dizer isso, mas ele não disse. Trabalhe com o que está dito, beleza? Agora, se o enunciado mencionar tema ou ideia principal, deve-se examinar com atenção a introdução e a conclusão. Presta atenção neste comando 8. Se o enunciado mencionar o tema ou a ideia principal, deve-se examinar com atenção a introdução ou a conclusão. Por quê? Porque é uma estrutura de texto basicamente dissertativo. As bancas, não só o CESP, mas de forma geral, privilegiam textos dissertativos, em que lá na introdução o camarada já dá a ideia. E que lá na conclusão ele retoma. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento à introdução e à conclusão para pegar a ideia principal do texto. Já, se o enunciado mencionar argumentação, deve preocupar-se com o desenvolvimento. Afinal de contas, se o camarada está argumentando, ele não vai argumentar na introdução nem na conclusão. Ele vai argumentar ali no meio do texto, ali no desenvolvimento. Ele vai pegar os argumentos que foram apresentados lá na introdução e vai desenvolvê-los. Então aqui, quando o camarada menciona sobre a argumentação, com certeza está ali, no miolo do texto, no meio, né, na meiuca ali, tranquilo? Agora, para finalizar, tomar cuidado com os vocábulos relatores, os que remetem a outros vocábulos do texto, pronomes relativos, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, etc. Na verdade, estes são os principais, tá? O pronome relativo, o pronome pessoal e o pronome demonstrativo. Quando a gente fala em pronome pessoal, pode ser o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal oblíquo. O principal é o pronome pessoal oblíquo átono. E por que isso? Porque eles são pronomes de referenciação. A gente estudou isso na aula de coesão textual. Então, muito cuidado com estes termos. Estes termos sempre vão fazer referência a outros elementos. Então, é óbvio que a questão ali pode ser uma pegadinha. Se você não tomar cuidado, se não fizer uma leitura atenta, vai derrapar. Tranquilo? Agora, a gente termina a primeira etapa da aula finalizando esses 10 mandamentos. Na sequência agora, a gente vai trabalhar o que é a intencionalidade discursiva e depois a gente vai fazer algumas questões da banca para visualizar e entender como realmente o bicho pega, ou para mim, assim, gente, tá tranquilo, graças a Deus. Então, beleza. Então, vou parar agora o nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente continua aí, beleza? Então, até daqui a pouco, meu companheiro, minha companheira. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja,
você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro, e essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo, e o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.